e de muitos policiais. Como eu disse, 5 viaturas da Brigada Militar, várias motos, batedores da Brigada que irão fazer esse acompanhamento, essa escolta da delegação do Inter para o CT Parque Gigante. E aí, claro, também há um sistema de alerta para algum protesto que possa ocorrer no CT do Inter hoje à tarde. Chama a qualquer momento quando passar o ônibus por aí, tá certo, Felipe? Perfeito, Stout, pode deixar. Felipe Duarte, lá na Avenida Sertório, ao lado do Aeroporto Salgado Filho, aguardando a saída da Delegação Colorada. Nós vamos agora a Santa Catarina. Para quem quiser e puder acompanhar em imagens, vamos mostrar imagens da ação de hoje do ataque de torcedores do Santos que voltavam do Rio Grande do Sul para São Paulo a um ônibus de torcedores do Inter que retornavam de São Paulo ao Rio Grande do Sul. Na BR-101, ponto do ataque, em Itapema, Santa Catarina, e nós conversamos com o representante da comunicação da Polícia Rodoviária Federal de Santa Catarina, Alexandre Castilho. Muito bem-vindo, boa tarde. Boa tarde a todos que nos escutam. É uma satisfação participar do programa, ainda que com um tema tão difícil, um tema tão espinhoso. Mas é um prazer, Leandro, Mariana e PG. Boa tarde, Castilho. As imagens são impressionantes porque os ônibus do Santos estavam parados na rodovia da torcida e de repente começam a sair torcedores e mais torcedores. Era uma multidão tomando conta de uma rodovia movimentada. Me parece que tinha algum congestionamento. O senhor poderia explicar como foi essa intervenção? Por que eles pararam num sentido da rodovia e conseguiram fazer o ataque no ônibus dos torcedores do Inter no outro lado da rodovia? Inicialmente é bom explicar que é uma ocorrência em andamento. Então, algumas informações, talvez eu nem as tenha, mas não vou me omitir e não vou dizer para vocês Perfeito. Algo que não ocorra. Mas as informações colhidas até o momento indicam que os torcedores do Santos, que estavam num número muito maior de torcedores, eram 6 ônibus do Santos, eles voluntariamente diminuíram a velocidade da rodovia BR-101 Sul, na região de Itapema. E como fizeram isso? Eles desembarcaram dos ônibus em que estavam. Castilho, só um minutinho, por favor. Felipe Duarte está acompanhando a chegada do Inter. Só um minutinho. Perdão por interromper, eu não sei se é uma estratégia, mas tem vários carros saindo ao mesmo tempo. Parece um comboio de carros. Vi num dos carros da Alessandro, que hoje é dirigente do Internacional, há pouco passou José Olavo Bisol, vice-presidente de futebol do Internacional, mas são vários carros que vão passando. Sinceramente, não sei se é uma estratégia, né? Daqui a pouco a delegação não se desloca de ônibus, mas por enquanto apenas automóveis vão deixando aqui o portão 8 da Avenida Sertório. A delegação do Inter já está em Porto Alegre, o avião já pousou e até agora o ônibus não passou por aqui. Mas muitos carros já, com alguns passageiros que estavam nessa delegação do Internacional, deixaram o aeroporto Salgado Filho. Continua acompanhando lá para saber se estão saindo em carros para não ter um ônibus circulando pela cidade com toda a delegação ou se só um grupo saiu na frente. Em seguida o Felipe Duarte volta lá da Zona Norte de Porto Alegre. O Castilho, Alexandre Castilho, da comunicação da Polícia Rodoviária Federal em Santa Catarina, está explicando ônibus, que... Agora sim. Oi? Stout, agora sim vem o ônibus. Agora sim veio o ônibus, para quem está acompanhando em imagens na live, já dá para ver 3 viaturas da Brigada Militar que vem à frente, tem outras viaturas, vejo 4 viaturas aqui do lado de fora, presença de batedores também da Brigada Militar, que vão fazer essa escolta do ônibus da delegação do Internacional. O ônibus com as cores do Inter, o símbolo do Inter, uma van com o pessoal da logística vem logo atrás, e o ônibus com a delegação, com os jogadores. Então aqueles carros ali deveriam ser os integrantes da diretoria, a direção do Inter. Vi da Alessandro, vi José Olavo Bisol, e agora passa o ônibus do Internacional. Em imagens, para quem está acompanhando na live de GZH, o ônibus da delegação do Inter, deixando o aeroporto Salgado Filho, rumando para o CT Parque Gigante. Tem um treino programado para hoje à tarde, mais 2 atividades, e um único torcedor. Eu não sei se na imagem dá para captar, é um torcedor que está parado entre as 2 vias da avenida, e ele grita, faz um protesto pacífico, né? Mas solitário também. Um único torcedor protestando aqui no portão 8 da Avenida Sertório. Agora sim, delegação do Inter já deixa o aeroporto Salgado Filho, Stout. Valeu, obrigado, Felipe Duarte, lá na Zona Norte. Castilho, por favor, nos explique, os ônibus dos torcedores do Santos estavam no sentido sul-norte, pararam na rodovia e causaram a lentidão até parar o trânsito no sentido contrário? Leandro, na verdade o Santos vinha no sentido sul.
no sentido Porto Alegre. Sim, do sul para o norte, né? Do sul para o norte, isso. Não, na verdade, o Santos vinha do sentido norte para o sul. Essa talvez seja a grande surpresa, porque o Santos não tem justificativa para estar trafegando no sentido sul. Pois é. Pelo menos nenhum jogo dele indicaria a necessidade desse movimento. É que a informação que a gente tinha... Eles estavam subindo em direção ao Paraná, São Paulo, não é isso? Na verdade, o Internacional é que estava fazendo isso, não? Não, é o contrário, foi o contrário. O Santos estava em Caxias do Sul, jogou ontem contra o voltando para São Paulo. Isso, exatamente. E aí estava voltando para São Paulo. E o Inter, que jogou em Santos, no estádio do Santos, inclusive contra o São Paulo, estava retornando ao Rio Grande do Sul. Perfeito. Tá bom, daí os ônibus então pararam. De toda forma, eles estavam em sentidos opostos. E os torcedores do Santos poderiam, isso pelo menos até agora é uma estimativa, é uma hipótese que é bem sólida, os torcedores do Santos estavam monitorando o ônibus do Internacional. Quando eles notaram a aproximação do ônibus do Internacional, eles desembarcaram dos seus ônibus e andaram sobre a rodovia para diminuir a velocidade sobre a via, e entre caminhões, entre motos, entre automóveis, eles conseguiram abordar os torcedores do Internacional e iniciaram ali aqueles atos criminosos que começou pelo vandalismo, mas depois evoluiu para o furto, para o roubo, para lesão corporal dolosa e vários outros crimes aí que a gente tem observado à medida que vai conhecendo os detalhes dessa ocorrência. O Castilho, existe algum protocolo da Polícia Rodoviária Federal para monitorar esse tipo de caravana de torcida organizada? No caso de hoje, houve algum monitoramento, a aproximação desses grupos que a PRF em algum momento identificou? Isso normalmente é feito? Não é tão simples assim? Por favor. É feito. Os comboios de ônibus, eles até chamam a atenção. Então, todo comboio, ele acaba sendo monitorado pelas equipes da PRF ao longo das rodovias. Obviamente, um ônibus individual, um ônibus sozinho, ele tem muito mais dificuldade de ser identificado por uma equipe do que um comboio. Então, eram ônibus que vinham sendo monitorados, mas especificamente essa possibilidade de emboscada, ela não havia sido identificada. Sempre, é óbvio, ressaltar que sabemos da existência de torcedores marginais, então sempre que há uma movimentação de torcidas, há uma expectativa de que algo possa evoluir para uma ação violenta, mas especificamente a ação de hoje, ela não havia sido monitorada ou pelo menos prevista nem só pela Polícia Rodoviária Federal, mas por qualquer outra força de segurança. Bom, a gente tem uma informação de que 10 torcedores do Santos foram presos. Eles foram encaminhados para qual delegacia? E é esse número mesmo? O senhor tem a informação se daqui a pouco é um número superior? Sim, como eu disse, Mariana, é uma ocorrência em andamento. Então, os números podem ser atualizados a qualquer momento. E também é bom explicar como se deu a dinâmica dessa ocorrência. Num primeiro momento, quando a Polícia Rodoviária Federal chegou à ocorrência, os torcedores do Internacional estavam encurralados e eles precisavam ser protegidos. A Polícia Rodoviária Federal interveio no isolamento dos torcedores do Internacional e na proteção deles. Logo em seguida, chegou a Polícia Militar. E a Polícia Militar, por estar em maior número, eles conseguiram conter os torcedores do Santos e também ficaram responsáveis pelo controle, pela administração daquela situação na parte da torcida do Santos. Então, por parte da Polícia Rodoviária Federal, que cuidou dos torcedores do Internacional, não houve prisão. Por parte da Polícia Militar, que ficou com a parte dos torcedores do Santos, aí sim nós temos números preliminares que já foram compartilhados com a gente de 10 prisões, mas que isso pode evoluir, porque é um trabalho que ainda está sendo feito de identificação, de consulta de cada um dos envolvidos. Então são 10 presos apresentados à Polícia Civil de Itapema. Quanto tempo levou, Castilho, para a Polícia Rodoviária Federal chegar ao local, assim, em relação ao início da emboscada, né? 10 minutos, talvez. 10 minutos, não acredito que mais que isso. A Guarda Municipal foi a primeira força de segurança que chegou ao local, a Guarda Municipal de Itapema. Logo em seguida chegaram as viaturas da Artérias Litoral Sul, que é a concessionária
responsável pelo trecho, e logo em seguida chegou a Polícia Rodoviária Federal e numa distância talvez de 5 minutos já chegou a Polícia Militar, o que mostrou uma integração indiscutível de todas as forças que atuam ali na BR-101, seja de segurança, seja de logística. O ataque deixou feridos? Sim, temos um número preliminar que parece ser o conclusivo, mas ainda não temos o balanço final da operação, de 6 feridos, a princípio leves. Eles foram socorridos, todos eles, pelos socorristas da concessionária da via e alguns encaminhados a uma unidade hospitalar para primeiros socorros. Eram 6 ônibus de torcedores do Santos, isso? 6 ônibus do Santos, 1 ônibus do Internacional. Eu confesso que acho que foi até uma sorte nós termos só 6 feridos leves, porque o número de torcedores do Santos, aparentemente muito superior, emboscou os torcedores do Inter por um tempo sem a polícia. O senhor já passou por alguma situação? O senhor já tinha visto antes uma torcida do nada emboscar a outra em plena BR durante o dia? Já tivemos casos na Polícia Rodoviária Federal, eu não estive presente, mas de torcidas se enfrentando em rodovia. Sempre são ações muito violentas, é bom deixar claro que não são torcedores, são criminosos que se escondem e se enrolam na bandeira de um time. São ações sempre muito violentas. Esses de hoje estavam armados com paus, com barras de ferro, com foguetes que foram atirados contra os torcedores. Então, de fato, diante da intensidade e do volume de torcedores, de criminosos envolvidos nessa ação, poderíamos ter números muito maiores, sem dúvida. Pois é, eles inclusive furtaram uma loja antes, né? Uma loja de material de construção, para pegar esses materiais que usaram como armas. Aí eu acho que tijolos, pedaços de pau, enfim. A minha dúvida, Castilho, é se existe por parte da Polícia Rodoviária Federal algum tipo de protocolo para revista desses ônibus, né? Ou para eventualmente abordá-los antes de irem viajar, se tem algo relacionado a isso para evitar que ocorram esses confrontos que, como tu disseste, não são inéditos, né? Todos os ônibus realmente seria muito difícil haver uma fiscalização de todos os ônibus, porque a fiscalização de ônibus por si só já exige um número elevado de policiais, então exige uma pequena operação. E, obviamente, são muitos ônibus e é uma fiscalização duradoura, demorada, poderia causar uma dificuldade operacional para a Polícia Rodoviária Federal. Mas sempre que há uma sugestão da nossa área de inteligência em relação à movimentação de uma torcida, sem dúvida a abordagem ocorre e o veículo é revistado. Não é um protocolo regular de fiscalização, mas não é algo atípico ou excepcional. Claro que agora vai ter uma investigação, mas eu queria saber se já foi possível ter uma informação de como que esses torcedores do Santos sabiam que aquele ônibus do Inter vinha naquele exato momento, naquela rodovia, porque o fato de pararem e furtarem uma loja antes já mostra uma articulação para que aquele ataque acontecesse. Não sei se já foi possível identificar isso, Castilho. Mariana, com toda certeza esse ônibus do Internacional vinha sendo monitorado. Isso a gente não pode ter qualquer dúvida, porque até para o ouvinte ter a dimensão do que é aquele trecho da rodovia BR-101, é um trecho que passam por dia 100 mil veículos. Então, para você localizar um único ônibus numa rodovia com um volume diário de 100 mil veículos, seria ou muita sorte ou seria monitoramento. Então, é possível sim que houvesse o monitoramento desse ônibus, a investigação vai indicar qual foi a ferramenta que eles utilizaram, mas foi uma ação calculada, foi uma ação provavelmente planejada para que ocorresse essa emboscada que ocorreu na manhã de hoje. Qual é a situação no momento? O senhor falou que tem 10 presos, mas que a ocorrência ainda está em andamento. Esses torcedores, ou melhor, né, criminosos, que estavam nesses ônibus, eles estão onde? Em que lugar? São quantas pessoas? Que tipo de checagem é feita agora pela polícia? Pois não. Tivemos já um encaminhamento de alguns torcedores. Os torcedores do Internacional, eles já foram todos checados individualmente. A PRF chama de consulta individual. Todos eles já foram consultados para checar antecedentes criminais, para checar alguma questão jurídica que possa pesar sobre ele, mas não havia nada contra os torcedores do Internacional, então muitos já foram liberados. Por parte da torcida santista, tivemos já um encaminhamento de parte deles, já tivemos a apresentação de torcedores à Polícia Civil
de criminosos à Polícia Civil, e ainda há uma grande parte de torcedores ali na região da abordagem, naquele teatro de operações, ainda ocorre a consulta individual de cada um. Então, essa consulta é feita, os torcedores são identificados, e aí, a partir de agora, tanto na investigação da Polícia Civil, quanto mesmo por parte da Polícia Rodoviária Federal ou Polícia Militar, existe uma grande quantidade de imagens que foi feita dessa ocorrência de hoje. Sejam imagens de câmeras públicas, seja imagens feitas por policiais, seja imagens feitas por populares. Muitas pessoas, muitos motoristas, muitos moradores da rodovia filmaram a ação. E com essas imagens vai ser possível começar a identificar a participação de cada um nessa ocorrência de hoje. Obviamente não foram os 200 torcedores criminosos que se envolveram da mesma forma na ocorrência, mas vai ser possível identificar quem furtou uma mochila, uma mala, quem cometeu uma lesão corporal, e com essas informações a Polícia Civil, para que a Polícia Civil indicie cada pessoa no crime cometido. Alexandre Castilho, da Polícia Rodoviária Federal de Santa Catarina, muito obrigado pelas informações, bom trabalho. Obrigado, Leandro, Mariana, PG, sempre uma satisfação para a Polícia Rodoviária Federal participar da programação de vocês. As imagens que nós vemos na transmissão no YouTube de GZH, que estão lá no site, no aplicativo GZH, são de uma barbárie. Por muita sorte, como a Mari disse, por muita sorte não tivemos um ferido grave ou até uma morte, pela forma que foi a ação, munidos de barras de ferro. Isso. Os torcedores santistas, foguetes, começaram a destruir o ônibus em que estava a torcida do Inter. Tem uma imagem que nós não temos aqui, mas eu vi mais cedo. É uma imagem que é feita do alto de um prédio ali, porque tem grandes prédios na beira da 101 em Itapema. E mostra, inclusive, tem um torcedor com uma camisa vermelha, me parece ter sido um torcedor do Inter, porque o ônibus que está o Inter, a torcida do Inter, começa a dar ré. Começa a dar ré no acostamento da 101, chega a bater num caminhão em um momento. Uhum. E quando ele está dando ré e vão se aproximando os torcedores santistas em bando, invadindo a pista contrária, tem um torcedor que me parece ser do Inter que começa a correr num outro sentido, e daí tem um grupo de santistas de branco que vai atrás.